Saiu o último episódio de The Boys. É sério, cara, o que aconteceu nesse final dessa série? A gente precisa conversar um pouco sobre esse final, a gente precisa conversar um pouco sobre The Boys, mas principalmente sobre esse final. Fechou? Então vem comigo. Galera, já adianto que vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Vai ter spoiler. Antes da gente falar sobre o episódio final dessa série, vamos lá. The Boys, pra você que não sabe, é uma HQ, tá? Ela foi criada em 2006 pelo roteirista Garth Ennis e pelo desenhista Darick Robertson, que foi lançada em 2006. Ela foi originalmente lançada justamente para ter essa intenção de, na verdade, tipo, todo mundo pensa que The Boys é para poder se enquadrar na questão de como seriam se os heróis realmente existissem, né, no mundo real. E não deixa de ter essa perspectiva. Só que na verdade a intenção de The Boys, da HQ de The Boys, ela vem para poder desconstruir, né, a HQ ou a série, sei lá, para desconstruir o universo dos super-heróis. Porque enquanto todos têm sempre aquela virtude, né, aquela coisa de separar heróis dos vilões, The Boys não. É como se fosse tudo uma coisa só, que são meio que corrompidos pelo mundo real. Mas são tudo uma coisa só, é para desconstruir a visão heróica dos super-heróis. E aí automaticamente acaba tratando eles como seres com poderes que são corruptos, vaidosos, gananciosos, que a qual, na verdade, estes acabam sendo combatidos por um certo grupo de vigilantes. E é aí que tá a bagunça, porque The Boys ela é cheia de violência, ela é cheia de questões relacionadas ao uso de drogas, ela é cheia de teor sexual, e onde muitas das vezes tudo isso é apresentado de uma única vez, de uma forma explícita até. E é por isso que para muitas pessoas a série The Boys não serve, não é muito acompanhável, sabe? Por ser pesada demais. E é aqui que eu quero começar dizendo para vocês também que The Boys não me pegou de primeira, tá? Quando saiu, eu me lembro que eu até tentei começar a assistir uma ou duas vezes tal, mas não passei ali do quarto, quinto episódio. Eu lembro que eu tentei assistir, eu não sei se eu cheguei até uma terceira vez, mas eu fui um pouco adiante, mas não me pegou. Não sei porquê, apesar de eu adorar o ramo, o gênero de super-heróis, apesar de eu ter gostado muito, ter achado muito interessante, mas não sei, eu não quis continuar assistindo. Isso acontece porque, na verdade, eu sou uma pessoa bem enjoada pra série. Meus amigos mesmo sabem, cara, quando as pessoas, tipo, ficam muito na minha cabeça pra poder falar, não, você tem que assistir, pô, aquela série, aquele filme é foda, é animal e tal, beleza. Parece que só de pirraço eu realmente não quero assistir. E aí, cara, eu não sei dizer se foi exatamente por esse lado que, sei lá, não me apeteceu querer continuar assistindo The Boys lá atrás. Eu acho que simplesmente não, sei lá, me deu preguiça de querer continuar assistindo, sei lá, alguma coisa assim. Porém, quando eu soube que essa série tava pra terminar mesmo, quando foi anunciado que ela iria terminar, aí algum start me deu que eu falei, não, cara, agora eu vou maratonar tudo de uma vez pra poder chegar no final certinho, no tempo certo. E foi isso que aconteceu. Nas últimas semanas, cara, eu peguei The Boys e eu fui assistindo, assim, todo o tempo que eu tinha extra, eu pegava pra poder assistir The Boys. E aí, a gente chega nesse último episódio. Cara, esse episódio que já começa ressaltando o sacrifício do francês, né, a morte dele. Puxa pra aquela homenagem pra ele. Só que aí, acontece que já na cena do funeral dele, o que só se fala no funeral do francês é ele viu porque eu vi o de todo mundo. Eu instalei uma câmera na privada e vi o de todo mundo. Aí tá lá, o Hugh tá lendo o testamento dele, ele vira a página e o Hugh fala que tinha desenhado lá, que tava desenhado o testamento do cara. Ai, meu pai. Tá dando pra ouvir? Tá passando um carro de promoção aqui do lado. Mas aí ele encerra o testamento dele falando que o momento que ele teve um pequeno pedaço do paraíso foi quando ele estava nos braços da Químico, né, da Moncler, que foi o que ele falou. Ali, cara, eu já confesso que já me deu aquele, sabe aquele... falei... coisa desse tipo. E aí o episódio vai seguindo, né, tal, até chegar numa parada que, cara, eu achei foda, porque sinceramente não tinha como ser diferente, que foi a luta final ali do Bruto, do Billy Bruto, do Capitão Pátria e do Ryan, o filho do Capitão. Não tinha como ser menos do que aquilo, é sério. A pancadaria, o nível da pancadaria, considerando que eram os 3 supers. Primeiro, vamos lembrar que essa luta final entre o Capitão Pátria e o Bruto havia sido meio que prometida entre os dois, a qual essa luta não iria terminar até que apenas um deles estivesse de pé, e ali aconteceu. E foi um puta quebra-pau violento, do cara saía voando e dava laser e tal, aí tinha aqueles tentáculos do Bruto e tal, e pá, e tal, o negócio foi foda. Mas ao mesmo tempo que eu tava ficando empolgadaço vendo essa série, vendo essa cena, eu também tava ficando agoniado, cara, porque a Químico, que era ela que tinha que
soltar aquele raio do peito lá, que ela tinha conseguido através do experimento do francês de extrair o poder do Soldier Boy, que no caso Soldier Boy tinha aquele raio que saía do peito, né, a qual ele conseguia não apenas deixar o seu oponente inconsciente, mas ele, se fosse super, ele ainda iria arrancar o poder daquele super que tava ali. E aí a Químico, só vendo os três saírem numa puta de uma treta, voando, destruindo a Casa Branca, Salão Oval, voando mesa, voando quadro do Benjamin Franklin e o caramba. E aí ela tentando puxar o laser dali, tentando puxar o negócio lá tal, e não conseguia. Eu até consigo entender a fragilidade que ela tinha acabado de perceber que tinha aquele poder. Eu não acho... eu quero destacar aqui também de que eu não li as HQs originais, tá? Eu não conheço o material original, eu assisti a série apenas. Então tudo aquilo que eu tô falando aqui é baseado apenas na série, tá? E eu duvido também que tudo que foi escrito nas HQs foi baseado, foi traduzido para a televisão, para o streaming, até porque é pesado demais, até para série streaming paga, traduzir, colocarem ali muita coisa que acontece na própria série. Então imagina o que viria no original. Então o que tô dizendo aqui é apenas baseado na própria série, ok? E aí o próprio Billy Bruto, cara, chegava falando: você tá esperando o quê? Vai, solta o negócio. Porque, cara, tava deixando, acho que era proposital do roteiro, da narrativa do roteiro. Isso é muito interessante quando os roteiristas, os produtores se apropriam desse uso de ferramenta de narrativa para poder justamente absorver, né, abduzir o público que está assistindo e deixar o público apreensivo mesmo. E para poder demonstrar que o mocinho, o herói da história, ou os heróis, né, no caso, estão dando o seu máximo ali, para ver o quanto a ameaça do vilão ela é gigantesca sobre os mocinhos. Então essa guerra, essa luta é proposital e também meio que faz parte do que é chamado de narrativa do herói, que é sempre aquela questão da superação, né, que o herói, né, vai aprender a ter aqueles poderes. Tem todo um caminho, né, mas vamos lá, vai aprender a ter aqueles poderes, vai ser derrotado a primeira vez e depois vai ter uma próxima luta com o vilão de novo para poder se aperfeiçoar, para poder crescer mais. E quando, no episódio passado, no penúltimo episódio, o Capitão Pátria, ele pega aquela versão original do composto V e ele se torna imortal, você vê que ali o bicho pega. Porque aí não basta apenas ele já ser apelão do jeito que ele é. Agora, esse filho da mãe passa a se tornar imortal. E ainda se achando Deus. Ele passa a colocar isso daí na cabeça dele, né? Que ele é o Messias, ele tem uma visão lá da mulher lá e ele passa a dizer que ele é Deus, né? Que ele é Jesus e tal. Seguindo um pouco adiante, uma coisa, cara, que eu achei extremamente foda eles terem colocado isso na série, finalmente ter a vingança da Luz Estrela sobre o Profundo. Pra vocês que não se lembram, no primeiro episódio, eu acho, quando a Luz Estrela entra pros sete, o Profundo abusa dela sexualmente. E boa parte do que acontece na série com a Luz Estrela e com o Profundo é justamente para poder lidar com isso que aconteceu. A Luz Estrela é julgada, ela é humilhada durante muitos momentos, a série inteira, por conta do que o Profundo fez. E aqui, justamente, ela sai numa baita de uma porrada junto com o Profundo para poder finalizar o arco desses dois. E que também ficou óbvio, essa parte ficou óbvio, pra mim ficou óbvio. Quando eles saem voando, eles caem numa praia. Isso daí foi de fato pra mim uma conveniência extrema do roteiro, mas não que se torne uma coisa ruim, porque vamos lembrar também que alguns episódios atrás, o Profundo fez um baita de um genocídio marítimo, ou seja, teve um tubarão martelo, se eu não me engano, que havia prometido pro Profundo que se ele entrasse na água de novo, todo mundo, qualquer peixe, ia dar vazão lá, ia pegar ele na porrada, ele ia matar ele. Ou seja, além da Luz Estrela derrotar ele, ela tacou ele no mar para que os seres marítimos também tivessem vingança dele. Foi foda. Foi algo até meio fácil de prever, mas funcionou e foi bem legal. E foi aquele tipo de morte que você vê que o cara, tava merecendo morrer daquele jeito, talvez foi até pouco. Falando nisso, voltando pra cena ali que tá o Ryan, o Capitão Pátria e o Billy Bruto, tem uma cena ali que o Ryan, né, ele tá brigando junto com o pai, né, e tal, e o Ryan arranca um pedaço da capa do Capitão Pátria, e todo mundo lembra, pelo menos pra quem se lembra, ele usava a bandeira dos Estados Unidos nas costas, e o Ryan arranca, ele rasga um pedaço da capa, o que automaticamente, para ter uma descrição, uma análise do roteiro também,
aquilo acaba funcionando como se tipo, ó, a partir de agora esquece Capitão Pátria, esquece que você é essa figura messiânica que você tá pensando, você não é o Salvador, você não é sequer a figura paterna que você acha que é pra todo mundo, sequer pra mim. É como se ele estivesse tirando essa formulação do poder público que o Capitão Pátria lutou a série inteira pra poder ter, uma figura de linguagem, ó, teu poder já não é mais nada, todo mundo sabe quem você é. E o que vem a comprovar isso é que logo depois que a Químico solta aquela rajada de poder nele, ele mostra de verdade o covarde que ele sempre foi. Quem assistiu aquela cena viu o que ele fala pro Billy Bruto ali, quando ele tá sem poderes. Tipo, ele usava, quando ele tinha poderes, ele usava o medo das pessoas para se sentir poderoso. E ali ele inverte exatamente o que ele fazia. Ele se sente frágil, covarde, fraco, vulnerável, e ele oferece todo o poder para o Billy Bruto, para que ele se mantesse vivo, pelo menos. Com respeito ao Billy Bruto, galera, o que eu posso falar pra vocês, mano? Eu não gosto desse personagem. Eu acho que ele é cheio de maneirismos exagerados, ele é cheio de dar umas carinhas, assim, sabe, de perfil e tal. O Karl Urban, não vou dizer que ele é um ator ruim, mas eu não gosto dele, tá? Eu me lembro dele em Senhor dos Anéis, ele saiu agora em Mortal Kombat, ele tá agora em The Boys, eu já vi ele em alguns outros materiais aí que sequer nem me lembro agora, depois, bom, não sei. Mas eu sei que eu não gosto muito dele como ator. Eu sei que ele não é ruim, mas sei lá, eu não tenho carisma por ele. Eu acho que ele é um ator que não tem carisma, tá? Eu acho. Talvez até por isso que ele pegou o Billy Bruto como personagem, sei lá. Enfim, chegando no final de tudo, eu achei também foda, como que a série, os produtores encerraram o arco de cada um desses personagens aí centrais. Porque assim, depois que o Capitão Pátria morreu do jeito que morreu, depois que cada um ali que era do lado mais antagonista, né? Se bem que não sei se existe isso ali, eu acho que todo mundo é meio antagonista em algum momento. A forma que o arco de cada um foi encerrado, eu achei demais, cara. Eu achei que se encaixou perfeitamente com a narrativa de cada um deles. Primeiro, a forma que o arco do Billy Bruto terminou. Pra quem assistiu ali, viu o que aconteceu. Eu não vou falar tudo aqui, tá? Senão, eu acho que de fato o Hugh era o único que seria capaz de fazer aquilo que aconteceu, tá? Porque senão o Bruto ia continuar fazendo tudo o que ele sempre fez. Ele usa da dor dele pra usar como argumento tudo que ele sempre fez. As dores dele, ele usa pra ser o cara que ele é. E aí, logo em seguida, na cena seguinte, quando todos ali meio que se separam, né? Eu achei interessante como aquilo terminou também. A Químico só olha para o rosto de cada um, dá um sorrisinho, fala tchau e vai viver na França. Eu achei lindo isso. Aí tem o Leitinho e o Ryan indo viver com o Leitinho. Cara, é nítido também que o Ryan sempre precisou de uma família. E não tem nenhuma pessoa que é mais família do que o próprio Leitinho. Então eu achei lindo que eles terminaram esse arco vivendo juntos, né, tal. E o Hugh e a Luz Estrela também foram, obviamente, viver juntos e tiveram um filho. Só que o que eu achei mais incrível ainda, que eu achei mais engraçado, mais legal, foi de que a última cena foi de que o Hugh abriu uma loja de eletrônicos, dele, o que automaticamente deixa redondinho com o primeiro episódio dessa série. Termina o arco dele perfeitamente. É o final dessa série. Foi incrível. Como eu falei, não me apeteceu muito essa série quando começou. Tem muitos momentos de que eu achei arrastado, que eu achei forçado, que eu achei que não precisava ir para tantos lugares como eles acabaram indo. Eu achei que teve muitas coisas que não combinavam com os personagens que acabaram acontecendo, mas eu entendo também que às vezes é necessário ter algumas coisas de quebra de narrativa, quebra de roteiro, de perspectiva, de expectativa, para poder fazer o negócio caminhar, mas tem coisa que eu realmente não achei bom, com exceção deste final de verdade. Eu achei muita coisa assim pesada nessa série, eu achei muita coisa meio que desencaixada, mas eu achei que valeu a pena ter assistido. E se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu acho que eu daria nota 7 para essa série. Por causa do final, tá? Porque eu acho que pelo todo o desenvolvimento, se o final não tivesse sido tão redondo dessa forma, eu acho que eu daria um 6, tá? Justamente por ser, muitas das vezes, até desagradável de assistir. Eu acho que fica dessa forma. O que você achou? Você assistiu o final? Assistiu a série inteira? Conta pra mim aqui embaixo se você concorda comigo e o que você não concorda, manda aqui embaixo que eu quero ler, eu quero falar com você o que você sentiu. Dá uma curtida também nesse vídeo, esse canal tá começando, vem dar uma força aqui pra gente e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Fui!